Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia 21 de janeiro. Estamos aqui trazendo para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora. A lição de número 3 da nossa revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. O texto de hoje, Mateus 5, 13 a 16. E o tema da nossa lição de hoje, o testemunho do reino. Objetivo: ao final deste estudo, você compreenderá a importância do cristão como testemunha, sua responsabilidade e integridade diante de Deus. No último encontro, falamos sobre o caráter cristão. Definimos bem-aventurado por bênção, pois aquele que vive de maneira que Jesus ensinou é abençoado. Definimos que abençoado está ligado à aprovação e não pode haver bênção maior do que ser aprovado por Deus. Hoje, Jesus continua se dirigindo aos seus ouvintes na segunda pessoa e pontuando a importância do cristão como testemunha. Não é possível seguir as normas do reino exclusivamente no íntimo, porque a justiça de uma vida diligentemente cristã chamará a atenção. As bem-aventuranças e as normas do reino, praticadas com integridade em um mundo caído, são aspectos principais do testemunho cristão. E esse testemunho desencadeia naturalmente a perseguição. Nos versos 13 a 16, Jesus cria metáforas expressivas para retratar como os discípulos que vivem assim deixam marcas no mundo. Nós temos a responsabilidade do cristão estabelecida em 3 quadros: sal, luz e uma cidade situada sobre o monte. Então, sal, luz e uma cidade situada sobre o monte. Então, vamos ao primeiro momento da nossa revista: o ministério do povo cristão. O ministério pertence essencialmente ao povo de Cristo, aos remidos, os que foram arrancados com raiz e tudo. Remidos igual a resgatados, libertos do cativeiro, justificados. Efésios 1, 7. A palavra redenção, apolutrosis, no grego, significa libertação efetuada pelo pagamento de resgate. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 13 a 14. Somos povo de Deus e não existe império que impeça a ação do Senhor sobre seus filhos. Pensar algumas palavras ilumina a nossa consciência. Ele tirou, resgatou do perigo, livrou, potestade, reino, alguém a quem pertence o poder. Trevas, escuridão, pessoas em condição de escuridão moral sob a influência de Satanás. Transportou, metisteme, retirar, remover, afastar, mudar de lugar e de condição. Reino, basileia, a ideia de que agora a pessoa passa a ter direito à recompensa e privilégios deste reino. Não pode existir domínio das trevas, porque o cristão foi liberto, resgatado e perdoado. Segundo momento,
o sal da terra. Nesse contexto, observamos a preparação dos discípulos para assumirem o papel de testemunhas. Verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal for insípido, sem sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens. Na antiguidade, o sal era utilizado principalmente como conservante essencial para preservar alimentos, já que não havia a opção de congelamento. Além disso, o sal era empregado para realçar o sabor. Na época de Jesus, o sal do Mar Morto consistia em uma mistura de sal e outras substâncias. Exposto ao tempo, o sal poderia perder suas propriedades, tornando-se algo que aparentava ser sal, mas que havia perdido sua essência. Alguns pensadores sugerem que Jesus estava destacando que, da mesma forma que não faz sentido ter um sal sem sabor, também não é proveitoso ter um cristianismo sem sabor. O Senhor Jesus afirma que o mundo, sem a presença de discípulos que vivem com integridade em seu chamado, se deteriora. A presença do cristão retarda a decadência moral e espiritual. Portanto, o texto enfatiza que o sal que perde sua capacidade de salgar torna-se inútil, sendo lançado fora e pisoteado pelos homens. Assim, como o sal não pode se deteriorar, para que seja útil em combater a deterioração, o cristão não pode se misturar com nada que roube a sua essência. Terceiro momento, a luz do mundo. Então vejamos, os cristãos são comparados à luz do mundo nos versículos 14 a 16. Jesus apresenta duas fontes de luz: a luz de uma cidade situada sobre o monte e a luz de uma lâmpada sobre um pedestal. A luz da cidade impede que as trevas sejam absolutas, enquanto a luz da lâmpada, colocada em um local estratégico, ilumina toda a casa. Então, a lamparina era posicionada no velador, um local cavado na rocha a meia altura. Me lembro aqui, quando eu construí esta casa, não tinha luz, então a gente tinha um lampião. E eu fiz a casa de uma forma e coloquei o lampião no meio da sala. Então ele jogava luz na varanda, nos 2 quartos e na cozinha. Então toda a casa tinha claridade. Então a luz mencionada por Jesus refere-se à capacidade dos discípulos de testemunharem e iluminarem. Aqueles que testemunham não se escondem, assim como uma cidade no alto de um monte não pode ser oculta. Não são colocadas sob um alqueire, mas em um local estratégico para que a luz se propague e alcance a todos. Sem Cristo, somos comparados à lâmpada apagada. Cristo é a luz em nós que nos possibilita iluminar. João 8:12. Como afirmou Wesley Dewey no livro Em Chamas para Deus, devemos oferecer o melhor de nós e depois esperar que Deus acrescente o seu fogo sagrado. Conclusão. Podemos observar a descrição
do caráter essencial dos discípulos de Jesus, assinada mediante metáforas que denotam sua influência positiva no mundo. O cristão não pode contribuir para o caos. Crer, confessar e ensinar a verdade também fazem parte das boas obras, que revelam o quanto fomos regenerados. Assim, como o sal pode perder sua salinidade, a luz em nós pode transformar-se em trevas. Em outras palavras, como discípulos de Jesus, não devemos esconder a verdade que conhecemos, nem a verdade do que somos. Não devemos nos vangloriar pela diferença de vida, mas devemos desejar que nosso cristianismo seja perceptível por todos com quem convivemos. Refugiar-se no invisível é uma negação do chamado. John Stott fala sobre isso, né? Pregar o evangelho e auxiliar as pessoas é como esfregar sal nas feridas causadas pelo pecado. O caráter e a influência do cristão, conforme definido nas metáforas do sal e da luz, estão interligadas. Nosso caráter é a base da nossa influência e testemunho, pois dependem dele. Finalizando a nossa lição, para pensar e agir. Primeiro, fomos remidos pelo Senhor, resgatados da nossa velha maneira de viver e, uma vez libertos, vivemos para a sua glória. Existem algumas áreas em sua vida que precise de mais atenção? Coloque-a diante do Senhor. Ele te dará a direção certa a seguir. Segundo, sabemos que a integridade abençoa e a falta dela deteriora o mundo. Tem relação com completitude e inteireza. Diante disso, pergunta-se: como está o seu testemunho cristão? Onde você passa, as pessoas veem você como um cidadão comum deste mundo ou como um cristão redimido pelo poder de Deus? E, finalmente, sem Cristo, somos lâmpadas apagadas. Quanto mais comunhão com Ele, mais propagaremos a sua luz. Avalie sua comunhão com Cristo e ore para ser cada dia mais intensa essa comunhão com o Senhor. Assim deve ser a nossa vida, assim deve ser o nosso comportamento como cristãos, trazendo aquilo que vem do Senhor. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, somos gratos ao Senhor pelas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, pelo que o Senhor faz em nós, pela libertação do pecado, pelo entendimento do que é a verdadeira vida cristã e como nós devemos nos proceder diante deste mundo tão pecaminoso. Somos sal que salga ou sal que estraga o alimento? Somos luz que ilumina ou luz ofuscada pelo pecado? Que nós possamos entender se há algo errado em nós, que nós possamos buscar no Senhor o conserto para que sejamos pessoas verdadeiramente redimidas pelo cristianismo de Jesus. Queremos, Deus, clamar ao Senhor pelos enfermos, clamar ao Senhor pelos enlutados, pelos enfraquecidos, por aqueles, ó Deus, que estão passando por alguma situação difícil, que o Senhor possa visitá-los e levar para eles a solução de cada problema que estejam vivendo, ó Deus. Abençoa o teu povo, ó Deus, as tuas igrejas, os missionários, ó Senhor, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, Senhor, os nossos filhos, nossos netos, toda a extensão da nossa família, que cada um de nós
esteja buscando servir ao Senhor com muita alegria. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, ajuda-nos na nossa caminhada, abençoa, Senhor, o nosso Brasil, passando por momentos tão delicados, que nós sejamos capazes de entender que só o Senhor pode nos libertar, só o Senhor pode solucionar as nossas dúvidas, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado. Nós oramos, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Precisamos andar com firmeza. Nesse mundo, se nós não tivermos com os nossos passos firmes na rocha que é Jesus, certamente vamos vacilar. E que nós busquemos em Cristo a verdadeira segurança e coloquemos nele a nossa fé e esperança. As últimas palavras deste hino diz assim: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Que você possa estar vivendo uma vida de integridade e possa, como cristão, estar firmado nas promessas e nos propósitos do Senhor. E assim, queridos, estamos chegando ao final da nossa Escola Bíblica Discipuladora de hoje. Que você tenha um domingo de muita paz, muita alegria, que você possa estar junto da sua família e vivendo em plena comunhão com a família e com o Senhor. E logo mais, não se esqueça, vá à igreja, vá participar do culto ao Senhor, seja na sua igreja ou numa igreja próxima de onde você estiver. O importante é que você esteja na casa do Senhor, buscando e servindo ao Senhor. Faça isso com toda alegria no teu coração. Logo mais, a primeira igreja batista de Itaperuna, no seu culto, às 19h30, você pode encontrar ali Deus falando ao seu coração. Você pode encontrar ali a paz que você tanto busca. Nós deixamos com você esse convite. E que Deus esteja abençoando a sua vida, as nossas vidas, e nos dê um dia de muita paz e esperança. E amanhã, segunda-feira, estaremos, se Deus permitir, trazendo para você uma nova devocional com você, no seu lar, onde você estiver. A todos, um bom dia na graça e paz do Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe.